Olá! Muitas vezes a gente vive durante anos em uma cidade e nem se dá conta do que ela tem de interessante para oferecer. Normalmente as pessoas mal conhecem as histórias dos pontos turísticos das cidades. Por isso, o quadro Minha Cidade pelo Avesso convida você a redescobrir locais curiosos das cidades brasileiras. E hoje você vai conhecer a história de um ponto turístico polêmico da capital paulista. Dá só uma olhada. Muitas das grandes cidades têm marcos que são adorados pelos moradores e turistas. A cidade de São Paulo também tem obras desse tipo, mas algumas não são tão adoradas assim. É o caso de uma estátua localizada no bairro de Santo Amaro, o Borba Gato. A obra, inaugurada em 1963, sempre recebeu um julgamento negativo. Uns acham que é de mau gosto, outros se incomodam com o personagem retratado. Mas depois de meio século de críticas, eu decidi dar uma chance a essa obra polêmica. Por isso, fui atrás de gente que conhece a história por trás dela. Vamos lá? Para começar, é bom saber. Antes de ser um dos bairros mais movimentados de São Paulo, Santo Amaro era um município. No fim da década de 50, o governo queria um marco para celebrar um dos aniversários da cidade. Para isso, nada melhor do que homenagear um cidadão local. O eleito foi o bandeirante Borba Gato. Ele ficou conhecido por participar de grandes expedições que desbravaram o interior do Brasil. E o escolhido para criar a obra foi o artista Júlio Guerra. Quem sabe tudo sobre Júlio Borba Gato é Eiji Yajima. Em seu mestrado como aluno de pós-graduação do Mackenzie, ele mergulhou na história da obra e do seu criador. Juntos, fizemos uma visita à estátua mais criticada de São Paulo. E nós chegamos aqui, finalmente, em frente ao Borba Gato. E eu queria perguntar aqui para o Eiji, afinal, por que as pessoas odeiam tanto essa estátua? É interessante essa pergunta, porque na entrevista que eu fiz para o Júlio Guerra, ele dizia o seguinte: não me incomodo com as críticas. O importante é que eles falem mal. No momento que eles estão falando mal, estou alcançando o meu objetivo, para o seu marco do nascimento de Santo Amaro. Mas afinal, por que homenagear um bandeirante? Que papel o Borba Gato e os bandeirantes tiveram na nossa história? Quem explica é Frederico Hecker, historiador do Mackenzie. O Borba Gato tem uma importância muito grande porque no finalzinho do século XVII, nas Minas Gerais, são encontradas as primeiras evidências de ouro e depois de diamantes. Nesse sentido, os bandeirantes foram fundamentais porque promoveram, de fato, o conhecimento e a expansão do território, passando muito além do limite das Tordesilhas, que era a determinação do século XV para a propriedade portuguesa. Elza Maria é filha de Júlio Guerra. Ela veio ao Mackenzie para ver uma exposição com as obras de seu pai. E nós aproveitamos para fazer uma entrevista. Entre quadros que retratam a pacata vida da antiga Santo Amaro, ela explicou a verdadeira função de Borba Gato. Que fez esse projeto de fazer ele em tamanho grande, como se fosse um guardião de Santo Amaro. Pois é, esse protetor de Santo Amaro é assim, rude, sério. Ele destoa de outras obras oficiais. Se você prestar atenção, vai notar que muitas estátuas no Brasil lembram o estilo das esculturas europeias e ninguém as critica. Mas Borba Gato é diferente. Júlio Guerra buscou um estilo mais folclórico, bem popular. Talvez essa seja uma das razões das críticas que sua estátua recebe. E fazia para o povo, a arte era para o povo. E como Santo Amaro era um marco praticamente no nordestino, ele queria fazer uma homenagem a esse povo brasileiro. E dentro desta questão ele foi pesquisar praticamente a história do Brasil colonial, né? Trabalhando-se obviamente com as obras do Mestre Valentim, do Aleijadinho, e nesse projeto ele incorporou praticamente esse estilo de trabalho. Outro problema de Borba Gato é que hoje em dia os bandeirantes já não são tão celebrados como heróis. Os bandeirantes chegaram a cumprir trabalhos como, por exemplo, a destruição da experiência vivida pelo Zumbi
no quilombo de Palmares e que foi dizimado a partir de expedições dos bandeirantes. Se tratava de uma situação no século XVII, no século XVIII, quando os princípios do liberalismo, da democracia, do respeito ao outro não estavam colocados para essas populações. Criticado, polêmico, controverso. Borba Gato é tudo isso. Mas não importa, o importante é ele não ser esquecido. Ele não foi um pintor profissional que dependia das opiniões dos críticos. Talvez isso tivesse incomodado um pouquinho a opinião pública em relação à arte. Praticamente ele colecionava a xingação, porque era espantalho, bonecão. Ele sempre falava assim que o xingação não mata, o que mata é a indiferença. É assim que Borba Gato deve ser visto, como obra legítima de um artista brasileiro que buscou um personagem histórico para dar mais valor à sua cidade. Goste ou não, ele é resultado de nossa cultura, de nossa trajetória. Olha, confesso que antigamente tinha uma certa bronca do Borba Gato, mas depois de conhecer melhor a história por trás da obra, tô até gostando mais dele, sabia? Faça a mesma coisa em sua cidade, dê uma chance a ela, tente redescobri-la. Tenho certeza que você vai se surpreender. Viu só como é possível fazer descobertas surpreendentes? Basta saber procurar. A cada edição do quadro Minha Cidade pelo Avesso, nós vamos contar com a ajuda de professores da Universidade Mackenzie para revelar curiosidades de algumas cidades do nosso país. Vamos rapidinho para o intervalo, mas o Mackenzie Movimento volta já. Felicidade, alegria e muita gratidão. São esses os sentimentos de quem participa do Mackenzie Voluntário. Venha fazer parte dessa turma. Participe dessa iniciativa que já realizou mais de 1000 projetos e ações. Sua participação torna essa corrente de solidariedade ainda mais forte. Inscreva-se no nosso site e faça parte desse time. O bem faz bem. Multiplique essa ideia. Ter saúde não significa apenas estar livre de doenças. É cuidar da qualidade de vida. Tem muita gente revendo seus hábitos e aderindo a uma vida mais saudável. E várias empresas vêm adotando essa nova forma de pensar. Mas e aí? Você sabe o que significa cuidar da qualidade de vida? Dá uma olhada nessa matéria. Hoje em dia, muito se fala sobre qualidade de vida. Mas você sabe o significado dessa expressão? Bom, falando de uma forma direta, é um método para medir as condições de vida de uma pessoa. Para chegar à conclusão final, leva-se em conta a saúde física, psicológica e emocional, educação, relações sociais. Na nossa sociedade fica um pouco difícil a gente viver como gostaria, né? É tudo muito rápido e o estresse é recorrente. Porém, cuidar antes é melhor do que cuidar depois, certo? Muitas empresas já perceberam isso e começaram a pensar em um jeito de melhorar a qualidade de vida dos funcionários. É o caso da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por aqui, programas como o Qualimac e o Macvida proporcionam um dia a dia mais saudável para a comunidade mackenzista. A parceria entre diversas áreas de conhecimento da universidade tem como objetivo principal promover a qualidade de vida. Muitos profissionais atuam diretamente com os projetos. É o caso do Alexandre, técnico de educação física do Qualimac. As ações que essa equipe desenvolve ao longo do semestre, nós temos, por exemplo, o Quali Day, que ocorre semestralmente, que toda essa equipe se une e desenvolve um projeto com base, por exemplo, em algumas resoluções da Organização Mundial da Saúde. E enquanto o Qualimac foca na saúde física, o Macvida cobre o outro lado. Campanhas de doação de sangue, anti-tabaco e conscientização dos jovens em relação às drogas.
Para a Roseli, coordenadora do Macvida, qualidade de vida abrange tudo isso e muito mais. Uma questão importante é como é que eu uso o meu tempo, né? Vivemos numa sociedade onde o tempo é quase escasso para tudo e é uma questão, né? O tempo é sempre uma questão de prioridade. A gente escolhe no que é que vai usar o tempo. Usar o tempo para a qualidade de vida implica em alimentação saudável, em relação com o trabalho, que seja uma relação saudável. Com muitas conversas, conselhos e pessoas dispostas a ajudar, esses 2 programas já ajudaram muita gente. É o caso da Íria, que trabalha no RH do Mackenzie e coleciona medalhas. São quase 50 medalhas e um troféu por ter chegado em 3º lugar. Olhando assim, nem parece, mas há pouco tempo Íria nem imaginava que estaria aqui hoje. Eu comecei a correr há uns 3 anos atrás. Na verdade, eu tive um problema no joelho, eu tive uma torção há uns anos atrás. Aí essa torção virou uma lesão no menisco e como eu não fiz a cirurgia, ela foi se agravando. Então eu tive um cisto e depois um derrame, até chegar a um ponto que a cirurgia foi inevitável. Após a cirurgia, o médico recomendou que Íria procurasse alguma atividade física para recuperar o tônus muscular e impedir que a outra perna saudável fosse prejudicada. Depois que eu comecei a fazer atividade física, depois que eu comecei a praticar as corridas, foi que eu vi o quanto que isso mudou a minha vida. Hoje eu praticamente nunca fico doente, eu tenho mais disposição, mais ânimo para o trabalho. Como eu acordo cedo todos os dias e venho correr e fazer atividade física e depois eu vou trabalhar, eu acho que isso me dá mais disposição para o trabalho. Então eu acho que isso é muito importante. Quando eu estava fazendo atividade física aqui na academia do Mackenzie, eu fui convidada por um professor que era o antigo professor da academia, que é o professor Raul. Fui convidada para participar de uma maratona. Então hoje eu corro praticamente pelo menos uma corrida por mês, né? E são de 5 ou 10 quilômetros, dependendo do tipo de trajeto. E todas as vezes que eu corro, não só as corridas patrocinadas pelo Mackenzie, como também as outras corridas, eu sempre corro com a camiseta do Qualimac, porque afinal de contas, se eu hoje estou aqui e consigo realizar essas atividades, é graças ao programa do Qualimac. Olá, hoje eu falo com vocês do Centro Histórico aqui do Mackenzie, nosso prédio número 1. Bem ali pertinho, na esquina, no canto, tem uma pedra fundamental e ali está escrito, dentre outras coisas, está escrito dedicada às ciências divinas e humanas. É interessante que essa história do Mackenzie, que ainda nos traz alegria, nos traz orgulho, ela continua viva de uma forma dinâmica. Nosso intuito é aplicar essa visão, os princípios cristãos, os valores que nós cremos, que recebemos de Deus, aplicá-los no bem da sociedade, no trabalho educacional, no trabalho de impacto social e em todas essas coisas, demonstrar que se Deus nos abençoou é para que nós sejamos bênção para outros. Então venha fazer parte dessa história e ser conosco um instrumento que abençoa outros. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas domingo que vem, às 10h30 da manhã, tem mais. É o Mackenzie que abre as suas portas para você toda semana. Até lá! Felicidade, alegria e muita gratidão. São esses os sentimentos de quem participa do Mackenzie Voluntário. Venha fazer parte dessa turma. Participe dessa iniciativa que já realizou mais de 1000 projetos e ações. Sua participação torna essa corrente de solidariedade ainda mais forte. Inscreva-se no nosso site e faça parte desse time. O
bem faz bem. Multiplique essa ideia.